1 Crônicas, capítulo de número 17. Eu quero ler com você a partir do verso de número 16, uma leitura um tanto extensa. Eu lerei com você do 16 ao 27, que fala a respeito da oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxesse até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes. Proveste-me segundo o costume dos homens, com essa exaltação, ó Senhor Deus. Que mais se dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas coisas, para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu servo, como teu povo de Israel, única nação da terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que remisse do Egito. E tomaste o teu servo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da sua casa seja certa para sempre. Faze como falaste, confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, meu Deus, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarás casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora pois, Senhor, tu és o meu Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora pois, fosse servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Quando nós lemos esta oração, que por sinal é uma bela oração, uma oração muito linda, uma oração de ações de graças, uma oração de entrega, uma oração de confiança, uma oração inspiradora para nós, que todos os cristãos pudessem orar dessa maneira. Agora, quando nós vamos ver a razão porque Davi está fazendo essa oração, é mais impactante ainda. Porque quando Davi fez esta oração, ele acabara de receber um não de Deus. Ele tinha acabado de receber um não da parte do Senhor. Ele tinha deliberadamente recebido a notícia de que o projeto dele não havia sido aceito diante de Deus. E ele simplesmente se prostra diante do grande eu sou e começa a engrandecer a Deus. Ele está lidando com a frustração. No lugar de Davi, muitos de nós não faríamos esta oração. Talvez
nós chegaríamos diante de Deus com a reclamação, lançando diante de Deus toda a nossa frustração, toda a nossa decepção. Talvez alguns de nós até desviaríamos do caminho, em forma de retaliação contra Deus, que é a coisa mais boba que um ser humano possa fazer. Porque o ser humano, às vezes, em retaliação ao não de Deus, eles simplesmente se desviam do caminho. Eles não só desagradam a Deus, como perdem a salvação. Uau, que big deal, não? Eu estou falando, amado, que esse capítulo começa, o capítulo 17 começa, com Davi chamando o profeta Natã para uma conversa. O profeta Natã sempre está presente na vida de Davi. E uma das coisas maravilhosas que a gente vê em Davi, que não vê em outros reis, é que Davi era amigo dos profetas. A gente vê como no domingo passado nós ministramos aqui, o rei Acabe dizendo para o profeta Davi: ó meu inimigo, você já veio me perturbar. E nós vamos ver em Davi uma outra coisa diferente. Nós vamos ver em Davi um amigo dos profetas, chamando os profetas para uma conversa, chamando os profetas para pedir oração, para pedir uma intercessão. E Davi chama o profeta Natã e abre o seu coração, e abre uma planta, um projeto. Ele havia planejado e feito uma planta de uma casa que não era a sua casa. E o capítulo 17 começa dizendo assim: olha, profeta Natã, eu habito numa casa feita de cedros, eu habito numa mansão, eu habito num palácio, mas a arca do meu Deus habita em tendas. Isso não é justo, isso não é certo. E eu projetei no meu coração de construir para Deus um templo, mas que esse templo seja uma obra-prima à altura do Deus Todo-Poderoso. Que esse templo, ele seja algo suntuoso, muito, que exceda e muito ao meu palácio, ao palácio onde eu vivo. E ele abre os seus projetos à mesa real. E ele vai falando para o profeta Natã o que ele idealizou para agradar o coração de Deus. E naquele momento o profeta Natã começa a olhar aquela planta, e ele acha aquele projeto muito interessante. E ele diz: uau, Davi, você pensou em todos os detalhes, com certeza Deus se agradará disso. E Davi vai dizendo: olha, eu vou fazer uma recâmara e para colocar a arca do Senhor, um lugar bem guardado, um lugar cheio de engastes, um lugar cheio de joias, um lugar primoroso, aonde a glória de Deus ela vai se resplandecer naquele lugar, aonde os homens ouvirão dizer do Deus de Israel que ele habita num templo maravilhoso. E Davi mostra todos os detalhes daquele projeto. E Davi diz assim: olha, vai haver um lugar para os sacerdotes morarem, vai haver uma turma que o rei, eu como rei irei sustentar, que ficará 24 horas diante do Senhor. E Davi diz assim: vai haver um relógio de oração. Eu gosto disso. Ele assim: vai haver um relógio de oração de 24 horas, todos os dias da semana, por todo o tempo que eu existir. Não era 24 horas de oração uma semana. Ele diz: todo o tempo que eu existir, vai haver um povo lá na igreja orando 24 horas. E o rei não vai sustentar esse povo. Esse povo não vai precisar trabalhar. Eles vão viver só para oração. Natã fica impressionado com aquilo e diz assim: isso é muito espiritual, Davi. Ser espiritual pode demais. E Davi diz assim: não, mas não parou por aí não.
Eu também quero assalariar músicos que fiquem 24 horas adorando. Enquanto tem um povo orando, tem outro povo adorando 24 horas. Enquanto um povo, olha, eu fiz aqui um cenáculo para o povo orar. E eu fiz um tabernáculo para o povo adorar no projeto. Então, enquanto os levitas estão aqui, ó, todo tipo de instrumento vai ter, todo tipo de louvor vai estar sendo ministrado aqui. Enquanto aquele povo está orando ali, as nações que vierem a Jerusalém, quando entrarem em Jerusalém, vão sentir o impacto espiritual, porque vai ter um povo buscando unção, buscando poder e adorando a Deus e tudo mais. O profeta sai daquele lugar, da sala real, impactado. Como que esse cara pensou em tudo isso? Meu Deus, Davi, Deus está nesse negócio, Davi. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. E o rei foi dormir todo feliz. O profeta também foi para a casa dele, dormir todo feliz. Quando o profeta está dormindo, Deus toca no profeta. Ei, Natan, levanta aí que eu tenho um negócio para conversar com você. Aleluia, meu Senhor. Sabe aquele projeto que o meu servo mostrou? E Natan disse, sim, maravilhoso, certamente o Senhor se agradará. O Senhor disse assim, eu não quero que Davi faça aquele projeto. E Natan disse, como assim, meu Deus? Meu Deus, mas ele está tão empolgado com aquilo. Isso vai ser um balde de água fria no Davi. Você já se imaginou? Você tenha certeza do que você está fazendo, Deus vai se agradar. Você tenha certeza do projeto que você idealizou, está no coração de Deus. O teu pastor está conversando com você e ficou impactado e disse, tem Deus nesse negócio. Agora de repente, o pastor Natan recebe uma notícia desagradável para dar para o Davi. Eu no lugar de Natan, eu acho que eu entrava de armadura na sala do trono para dar essa notícia. Natan acorda pela manhã e vem e diz assim, Davi, eu tenho uma notícia para você, meu amado. Deus veio essa noite falar comigo. E Davi, certamente ali, todo empolgado, diz, então, diz aí, o que Deus diz? Também, depois daquela conversa que nós tivemos à noite, certamente Deus ouviu. Meu pai, conta aí, Natan. Davi, as notícias não são boas. Davi, eu tenho certeza que já ficou sisudo e diz, fala, profeta. Deus não quer que você faça. Como assim? Deus não quer que você faça. Porque Deus me disse que você é guerreiro, Davi. E você é homem sanguinário. É um homem que derramou sangue. E você ainda não destruiu os teus inimigos. Você apenas os subjugou. Tem mais sangue por aí. Vem mais sangue por aí. Então você não vai poder. Você não vai poder edificar uma casa ao Senhor. Sabe o que mais, Davi? Deus me disse assim, eu não pedi a Davi para ele me edificar uma casa. Porque quando eu tirei o povo do Egito, eu habitei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Aleluia, meu lindo. Esse é o meu projeto. Aleluia, meu grande eu sou. Quando Davi ouviu essas palavras, Davi entendeu que o tabernáculo era ele. Que o tabernáculo era o próprio Davi. Que o tabernáculo era Natan. Que o tabernáculo era todo adorador que invocasse o nome do Senhor. Que Deus não estava interessado em habitar em casas feitas por mão de homens. Que a glória de Deus não está na suntuosidade dos palácios, não está na beleza das paredes, mas a beleza do templo está na santidade de um coração que busca ao Senhor. Davi começa a entender
o projeto de Deus para o homem. E quando Davi ouve estas palavras, ele não fica frustrado com o não de Deus. Aleluia, meu filho. Porque Davi é um homem espiritual. E Davi entende que o projeto de Deus é maior. Que o projeto que Deus tem, o sonho de Deus para ele, era maior. Que o sonho de Deus era habitar nele. E não habitar numa casa que ele fizesse. Que o projeto de Deus não era tornar o Davi conhecido pelo que ele fazia, mas era tornar o Davi conhecido por quem ele era. Deus está interessado que você seja mais do que o que você faça. Diga para o teu irmão: Deus está interessado em quem você é, mais do que o que você pode fazer. Deus está interessado que você seja e não apenas que você faça. Davi entende a mensagem do Senhor para a vida dele. E Davi então compreende que por mais que ele faça, o que verdadeiramente vai agradar a Deus é quem ele é na essência. Receber o não de Deus, amado, pode ser frustrante para alguns, mas para outros, amado, pode ser revelador o não de Deus. Porque o não de Deus, amado, pode frustrar e minguar os teus planos. Mas o não de Deus revela os planos do Todo-Poderoso. O não de Deus revela os planos do Eterno. Quantos de nós estamos aqui que muitas vezes projetamos coisas e as coisas não saem como nós projetamos? Quase nunca, aliás, eu acho que nunca sai como nós projetamos. Você vem para esse país, aí de repente você diz: eu vou trabalhar, eu vou comprar, eu vou construir e depois eu volto. E Deus diz assim: não vai ser assim. E aí você pode até, com toda a tua empolgação, comprar, construir, adquirir, e de repente Deus chegar para você e dizer assim: eu não quero isso, eu quero que você seja. Porque para mim é mais importante que você seja o tabernáculo do que você construa um tabernáculo. Para mim é mais importante que você seja o templo do que você construa uma igreja. Que você seja a igreja. Eu quero que você entenda nessa manhã que o Espírito de Deus, ele está interessado que você seja a igreja. Amém, Senhor. Nós como homens projetamos. Nós como homens, amados, fazemos planos. Provérbios 16 diz assim, que o homem projeta muita coisa, mas a resposta dos projetos vem de Deus. Mas nós somos tão tendenciosos que nós sempre achamos que a resposta de Deus para nós sempre vai ser sim. Eu não conheço ninguém que vai orar, apresentar algo diante de Deus já com a certeza do não. Todos nós chegamos diante de Deus com a certeza do sim. E às vezes nós mostramos os nossos projetos e pode empolgar até um homem espiritual como Natan. Mas também não é o homem espiritual quem determina o que Deus vai fazer. Davi podia ter ficado frustrado com Deus. Davi podia ter ficado frustrado com o pastor dele, porque Natan era o pastor de Davi. Natan poderia ter se frustrado com todo mundo e feito na força do braço: esse pastorzinho, quem ele pensa que ele é, não vai frustrar meus planos, não. Eu vou fazer anyways porque eu sou Davi. Não. Davi entende aquilo que o profeta está dizendo para ele. Davi compreende no seu espírito, e aqui não há frustrações, querido. Aqui não há decepções com Deus. Não há decepções com o profeta. Há um tanto de gente decepcionado com Deus e com os profetas. Há um tanto de gente decepcionado com Deus e com os pastores. É porque eles ainda não discerniram que é melhor ser do que fazer. É porque eles ainda não discerniram que Deus quer Ele e não o que Ele possa produzir. Você é mais importante do que o que você faz.
O que você faz, filho, são apenas adjetivos daquilo que você é. Mas você é mais do que o que você faz. Quando Deus olha para você, Ele olha para a essência do projeto dEle. Porque antes de você projetar alguma coisa, Deus te projetou. Porque antes de você imaginar alguma coisa, Deus te imaginou. Antes de você sonhar com alguma coisa, Deus sonhou com você. Deus, amados, te liberou uma palavra para que você seja o templo do Espírito Santo, para que você seja cheio de uma graça e de uma glória, de uma presença divina, aonde coisas ao teu redor, à tua volta, não podem influenciar em quem você é. Amém, meu Senhor. Há muitas pessoas que não estão firmadas em Deus verdadeiramente. Então, quando eles sofrem alguma frustração, quando ele sofre alguma decepção, ele esquece da sua essência. E é como que se as coisas regessem a sua vida. É como que se os acontecimentos regessem todo o seu ser. Mas quando o homem e a mulher entendem, aleluias, que eles são preciosos diante de Deus. Aleluia. Coisas más podem acontecer nas nossas vidas em todo o tempo. Frustrações e decepções podem acontecer o tempo todo. Percas. Meu Deus, quantas percas. Mas mesmo assim, você ainda é mais importante do que todas essas coisas. Aleluia. Mesmo assim, o projeto de Deus que se chama pelo seu nome continua sendo mais importante do que todas as frustrações, do que todas as humilhações. Imagine você, querido. Isso aqui era humilhante para Davi, porque Davi, já todo empolgado, havia falado para algumas pessoas do seu projeto. E agora, como é que eu fico diante das pessoas? E agora, o que as pessoas vão dizer de mim? Que eu sou um homem segundo o coração de Deus, e Deus disse não para mim. Que vergonha! E agora, que eu já abri o meu bocão, porque a gente é linguarudo, né? Sabe aquela receita para o sonhador não contar o sonho dele para ninguém? Isso aí só serve quando a gente está pregando sobre José do Egito, né? E mesmo assim ele ainda contou para todo mundo. Não conte, né? A primeira lição do sonhador: não conte os seus sonhos para ninguém. Eu quero ver segurar a boca de um sonhador quando ele está sonhando projetos grandiosos e ele tem certeza que é de Deus e ele está certo da aprovação de Deus. Quero ver segurar um camarada desse. Aleluia, Senhor. Aleluia. E no meio desses sonhos, Deus vira para ele e diz: não será você. Eu posso até aceitar esse projeto porque ele é interessante. Porque a gente, amado, sonha coisas interessantes. A gente projeta as coisas interessantes. E principalmente se a gente tiver intimidade com Deus, a gente fala: olha, isso poderia ser assim, isso poderia ser assim. Deus olha e até diz assim: é verdade, poderia ser desse jeito, mas não é você que vai fazer. Você está disposto a sonhar para que outros realizem? Aleluia, Senhor. Hã? Você está disposto a pagar um preço de projetar e você não usufruir nada do que você projetou? Misericórdia, Deus! Hã? Você está disposto ou disposta a falar para todo mundo que você é o cara ou a cara e de repente dizer: não, você não é quem você pensa que é? Ainda falta muito para você chegar lá. Aleluia, meu Senhor. Sim, meu precioso Senhor. Você está disposto a entender isso? Isso é chegar diante de Deus. Chegar diante de Deus, entrar e ficar perante o Senhor. Eu gosto dessa palavra do verso 16 que nós lemos.
Davi entrou e ficou perante o Senhor. Deus, a minha frustração não vai mudar o nosso relacionamento. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Hoje em dia, amado, é cheio de crente, cheio de nhenhenhen, né? Sabe o que é nhenhenhen? Nhenhenhen é assim, não vou mais, frustrei, Deus não respondeu, eu fiz 7 semanas e na bênção não veio, o pastor orou, me ungiu, acho que aquele homem não é de Deus, então não volto mais. Mas eu conversei com o pastor e o pastor disse, muito bem, sabe que esse negócio é de Deus? Aí de repente o pastor já vem com uma conversinha meio atravessada, Deus falou comigo e disse que não é assim, bem assim não. Eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja. Natan está meio esquisito, eu vou procurar um outro profeta que fale o que eu gosto de ouvir. Não, filho. Quando você entende o sonho de Deus para a sua vida, você não vai procurar profeta que fala o que você quer ouvir. Você vai estar diante de um profeta que fala o que Deus falou. Você vai estar diante do profeta que diz o que Deus disse, ainda que seja frustrante para você. Ainda que no momento você não entenda, ainda que no momento você não compreenda. Quando Deus estava falando com Natan, diz assim, fala para ele que é a geração que vem depois dele que vai construir. É interessante a ideia, mas fala para ele deixar um legado para a próxima geração. Essa questão de deixar legado, amado, é quando eu não usufruo do que eu faço. É quando eu, amado, não crio um império em nome de Deus para me promover. É quando eu estou disposto que ele cresça e que eu diminua. É quando eu estou disposto que ele apareça e eu desapareça. É quando eu, amado, não me importo com a honra dos homens, porque a de Deus é melhor para mim. Eu penso que Deus estava testando o coração do rei Davi. E conforme ele aceita aquilo que Deus está dizendo, Deus então fala para Natan, acrescenta para o profeta Natan. Aliás, foi o profeta Natan que já havia corrigido Davi numa outra situação. Lembra do caso de Betseba? Natan não era um profeta que alisava só porque ele era rei, não, tá? Eu preciso ser amigo do rei, não. Olha, você pecou. Você fez assim, 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 assim. Ele disse, você está certo. Eu tenho que me arrepender. E aí ele compõe o Salmo 51, maravilhoso. Pequei mesmo. Pequei contra ti. Me arrependo, me perdoe e cria em mim um coração novo e um espírito reto. E agora vem Natan com outra notícia bombástica para ele. Você foi rejeitado como construtor da casa de Deus. Irmão, isso aqui não é pouca coisa não, tá? Isso aqui é muito sério. Você já imaginou alguém trazer uma palavra para você assim, você foi rejeitado como construtor da casa de Deus? Davi diz, ok, ele sabe o que faz. Porque Deus me disse que é de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo que ele habita. Aleluia, meu Senhor. Amém, meu Deus. Ao invés dele ficar frustrado, ele diz, ok, Senhor, então habita em mim. Se você entendesse nessa manhã o que o Espírito de Deus está dizendo para você, ao invés de você ficar frustrado com a circunstância e com a situação, diga para ele, Senhor, ok, então habita em mim. Habita em mim. Você pode dizer isso nessa manhã? Diga comigo, habita em mim, Senhor. Diga mais uma vez, habita em mim, Senhor. Diga outra vez, habita em mim, Senhor. Mesmo quando tudo vai mal, habita em mim, Senhor. Mesmo quando os meus sonhos, eu vejo se esvaindo pelo chão, habita em mim, Senhor. Mesmo quando a resposta do Senhor é contrária ao que eu esperava, habita em mim, Senhor. Mesmo quando eu fui roubado,
Porque eu até com a força do meu braço eu consegui comprar, eu consegui fazer, eu consegui construir, eu fui roubado. Tudo bem, meu Pai, não era o projeto do Senhor. Habita em mim, Senhor. Eu fui traído e agora habita em mim, Senhor. Quando você chega nessa dimensão, filho, meu Deus, quando você chega nessa dimensão espiritual, é que você atingiu um nível espiritual. Amado, você entrou numa dimensão do Espírito. Você já não está mais numa dimensão carnal. Você está numa dimensão celestial. Habita em mim, Senhor. Que eu seja o teu templo. Que eu seja conhecido como o homem que foi, não como o homem que fez. Habita em mim, Senhor. Mesmo que eu tenha que me humilhar diante deles, mesmo que eu tenha que me humilhar dizendo, ok, Deus rejeitou o meu projeto, mesmo assim, meu Deus, eu me humilho diante deles e digo, habita em mim, Senhor. Tu és Deus. Davi começa essa oração assim. Quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu para vir questionar alguma coisa diante de ti? Eu sei quem eu sou. Queridos, essa é a grande diferença. O apóstolo Paulo diz, amado, no capítulo 10 de 1 Coríntios, que quem pensa que sabe, não sabe nada. Que quem pensa que é, não é nada. Quem pensa além do que é, pensa além do que lhe convém. Davi sabia muito bem quem ele era, dizia, quem sou eu, Senhor, para querer pleitear alguma coisa diante de ti? Quem sou eu, meu Deus, para querer questionar o meu projeto? Quem sou eu, meu Deus, para chegar diante do Senhor e dizer, então eu não vou mais te servir? Quem sou eu? Eu assumo, meu Deus, a minha condição de servo. Se todos os cristãos essa manhã me ouvissem o que eu estou dizendo, e se todos eles, assim como Davi, me ouvissem como Natã, e entendessem que são meros servos do Senhor, escravos por opção, servos da orelha furada, servos por opção, ainda que eu não conquiste, ainda que eu não realize, tu és o meu Deus. Eu continuo sendo teu servo, eu vou te servir, meu Deus. Eu vou te servir, meu Deus. Davi começa a entender algumas coisas espirituais aqui quando ele começa a orar. Você só vai entender algumas coisas espirituais quando você começar a orar. Diga isso para o teu irmão. Você só vai entender as coisas espirituais quando você começar a orar. Davi começa a orar, e daí Davi descobre que tem ali um mistério com a sua casa, descobre que tem um mistério com a sua semente. O Senhor diz a Natã, quem vai edificar a casa para mim serão filhos de Davi. Eu suscitarei da tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Sabe de quem o profeta Natã está falando aqui? Jesus, filho de Davi. Se Davi estivesse focalizado ali, se Davi estivesse somente focado no projeto terreno dele, ele não teria entendido essa verdade. E você vai ver que ele entende essa verdade durante a sua oração. Ele não está entendendo muito bem o que Deus está falando, mas ele está aceitando o que Deus está falando. Ele está dizendo, o Senhor está falando de uma semente,
de um reino eterno. O Senhor está falando de um trono eterno. O Senhor está falando que esse camarada sairá da minha semente. Eu não sei nem de quem que o Senhor está falando. Eu não sei de que projeto o Senhor está falando. Mas se é o projeto do Senhor, o projeto do Senhor é o melhor. Eis-me aqui. Aleluia, Senhor. Se Davi não tivesse se rendido, e se Davi tivesse agido conforme a sua frustração, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, não seria filho de Davi. Jesus não teria nascido da semente de Davi. Quando o arcanjo Gabriel vai até Maria, no capítulo 1 de Lucas, Maria, mulher de Deus. Quando o arcanjo Gabriel vai até Maria, ele diz para Maria exatamente a profecia que Natã falou para Davi. São as mesmas palavras: de ti e da tua semente sairá um, que eu confirmarei o reino. Este edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Em Lucas 1:38, o arcanjo repete essa profecia. 14 mais 14 gerações depois. É o que diz o livro de Mateus. De Davi, 14 gerações, mais 14 gerações, e mais 14 gerações, e nasceu o Messias. Um homem que acatou a profecia. Um homem que não discutiu com Deus a respeito do projeto divino. Sabe o que aconteceu com a semente de Davi? Deus, meu Deus, entenda isso. Ô papai, dá entendimento para os teus filhos e revelação. Davi queria construir um templo, mas gerações depois, Deus tabernaculou-se em Davi. Aleluia, Senhor. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Da semente de Davi, Deus escolheu um em quem ele tabernaculou-se. Ele se tornou o tabernáculo vivo. Davi queria construir uma casa de madeira, de ouro, de prata, de cedros. Irmãos, sabe quanto Davi havia separado, se você continuar lendo em Crônicas? Entre ouro, prata e pedras preciosas, 47.000 toneladas. Um tesouro como nunca se ouviu falar antes, para construir a igreja. E Deus rejeitou. Você está entendendo? Amém, meu Senhor. Irmão, eu não estou falando 47 toneladas, estou falando 47.000 toneladas. De ouro, cobre, prata e pedras preciosas. E Deus rejeitou. Porque não é pelo que você pode fazer, é por quem você é. Aleluia, Senhor. E porque eu achei em Davi um homem segundo o meu coração, da sua semente, eu trarei um. Ele edificará a minha casa. Está falando da igreja. Está falando de uma obra, amado, que não é de pau ou pedra. Está falando de templos que não são construídos por mãos humanas. Está falando de um building, de uma igreja, de uma casa eterna, que sou eu e você. Porque a igreja não são essas quatro paredes, a igreja é você, que não se frustra mesmo quando recebe um não de Deus.
amaco do Shabá. Aleluia, meu Cristo maravilhoso. Que não vive frustrado porque Deus não agradou como Ele queria. Porque Deus não honrou diante dos homens, pelo contrário, Deus o humilhou diante dos homens. No capítulo 28, 11 capítulos depois da oração de Davi, Davi chama todos os príncipes de Israel, inclusive seus filhos, e ele diz assim: eu tenho uma notícia para dar para vocês. A notícia é que Deus rejeitou-me. Deus rejeitou o meu projeto, que eu execute o projeto. Ele disse que o projeto é bom, que Salomão vai fazer, porque ele escolheu Salomão para fazer, porque Salomão é pacífico e eu sou guerreiro. Mas Deus me disse que da minha semente Ele vai levantar um que eu não entendo o que é. Ele vai levantar um que eu não sei quem ele é. É por isso que Israel até hoje, amado, tem dificuldade de aceitar Jesus. Por causa dessa profecia. Porque mais adiante Isaías vai falar de quem é. Isaías 11. O profeta diz assim: ó, do tronco de Jessé, da raiz de Davi, o Messias virá. Davi já tinha morrido quando Isaías profetiza isso. Davi simplesmente, amado, resolve confiar em Deus sem entender qual é o projeto de Deus. Mas se o projeto de Deus é esse, quem sou eu? E qual é a minha casa que me trouxesse aqui? Ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falasse da casa do teu servo, para tempos distantes. Ele tinha uma certeza: não vai ser no meu tempo. Eu não vou usufruir, eu não vou nem ver esse descendente. Mas se eu sirvo para ser a plataforma do projeto de Deus, eis-me aqui. Amém, Senhor. Amém, meu Pai lindo, amém, meu Cristo. Você entendeu o que eu estou te dizendo, amém? Amém, meu Pai Santo, amém. Tem pessoas que dizem: eu não entendo porque tudo isso está acontecendo comigo. Eu não entendo porque me veio tantas dores, tantas frustrações. Eu não entendo porque o meu sonho se desfez, os meus castelos de areia caíram. Eu não entendo. Você não precisa entender. Você só precisa ser uma plataforma. Você só precisa ser a plataforma para que o projeto de Deus se estabeleça. Ainda que você, amado, esteja passando por provações, frustrações, não esteja entendendo nada, mesmo assim se lance como Davi. Se todo cristão fizesse isso. Se lance como uma plataforma, diz Deus: escreve então um novo projeto em mim. Eu rasgo todos aqueles rabiscos que eu mostrei para o profeta Natan. Eu jogo fora todo aquele plano arquitetônico. E eu sirvo de plataforma para que o Senhor projete e se projete sobre mim. Você sabe que a descida do Espírito Santo em traduções mais profundas fala, não é que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, o Espírito de Deus projetou-se sobre eles. O Espírito Santo lançou-se sobre eles, projetou sobre aquela plataforma chamada homem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Qual é o plano de Deus para você nessa manhã? Que Deus se projete sobre você. Davi se expõe dizendo: em meu coração
Capítulo 28, verso 2, assim: em meu coração, eu projetei fazer algo para Deus, e era algo de coração, mas Deus rejeitou. Eu tenho feito planos, eu tinha feito planos, mas Deus tem outro plano. No verso 3 do capítulo 28, ele diz: eu tinha projetado, mas Deus me disse: sou eu quem vou fazer em você. Preparem-se para nós servirmos a Santa Ceia, por favor. A Santa Ceia. Que você entenda nessa manhã, pelo Espírito de Deus, que Ele quer te usar. Que não é você que vai fazer, mas é Ele quem vai fazer através de você. Deus está falando com Davi de um projeto messiânico. Davi diz assim: Deus se agradou de ter me feito rei, e Deus me deu a Israel como um pastor para Israel. Mas Deus tem um projeto maior. Ele me disse. Se Ele me disse, eu creio. No verso 20, ele diz assim, do capítulo 17 que nós lemos: Senhor, ninguém há como Tu, e não há Deus além de Ti. Senhor, eu não sou Deus, é o Senhor quem é Deus. Eu não projeto nada, é o Senhor quem projeta. E eu estou grato. Eu estou grato acerca dessa honra, que da minha descendência vai nascer esse que você está falando, que eu não sei nem quem é. No verso 18 ele diz: é muita honra para um homem que o Senhor diga que vai suscitar alguém que será um rei eterno. Apóstolo Paulo fala desse rei eterno. Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote. Da raiz de Davi nasce um sacerdote eterno. Deus veio em carne e habitou no nosso meio. Aquele projeto do coração de Davi, na verdade, Davi não estava entendendo muito bem. Era que no espírito Davi estava captando o sonho do coração de Deus. E Davi, nas suas revelações, disse: deve ser um templo, que eu tenho que fazer assim e assim. Deus estava dizendo: não, eu estou falando do Messias, Davi. Alguém que virá para salvar. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. A palavra que falaste acerca da minha casa. Mas uma coisa Davi ainda fala com muita particularidade, que Davi diz assim no verso 21, remiste o teu povo do Egito. É muito importante você saber de onde você saiu, meu filho. É muito importante você, antes de querer exigir alguma coisa de Deus, entender de onde Ele te tirou. Isso já é o bastante. Amém, meu Senhor. Ei, cantar, rabaço, nemanaba, cori, amanachaya. Você entender, amado, quem você é e de onde Deus te tirou, isso já é o bastante por si só. Já é honra por demais. Da onde você saiu, Deus aceitar você como um adorador, já é honra por muito. Amém, meu Senhor. Sim, meu preferido. Oh, Senhor. E Davi diz: é por isso, Deus, que se achou no meu coração ousadia para fazer essa oração. É por isso, Deus, que se achou ousadia, no verso 25, se achou confiança, ousadia no meu coração para fazer essa oração. Aleluia, meu Senhor. Que ousadamente agora faço. Tu és o meu Deus. Amém. E falaste bem acerca do teu servo. Aleluia, meu Senhor. Então Davi chama Salomão e diz para Salomão: meu filho, executa esse projeto.
Mas anda na presença de Deus, porque o projeto é maior. Gera sementes santas para Deus. Diga comigo, uma santa semente. Eu não tenho tempo para ir além. Mas Davi entendeu isso. Gera uma santa semente. Estabelece na presença do Senhor, filho, e gera uma santa semente diante dele hoje. No meio das frustrações, decepções, diga: Senhor, eu sou apenas a plataforma, o plano é do Senhor. E aí veio Jesus e nos salvou. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Entenda aí.